A proteção de Deus, declaro aberta a 1046ª sessão ordinária do quarto período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 27/10/2020, às 18 horas. De imediato convoco o vereador Sérgio Velli para fazer a leitura de um trecho bíblico. Convido todos para que fiquem de pé. A sorte do ímpio. Todo presente e todo bem mal adquirido perecerão. A boa-fé, porém, subsistirão eternamente. As riquezas do injusto secarão, como uma torrente. Elas assemelharão-se a uma trovoada que estala na chuva. O homem se regozija quando abre a mão, mas no fim os prevaricadores serão aniquilados. A posteridade do ímpio não multiplicará os ramos. As raízes impuras agitarão-se no alto de um rochedo. A vegetação que cresce à beira das águas, ao longo de um rio, serão arrancadas antes de todas as ervas do campo. A beneficência é como um paraíso abençoado, e a misericórdia permanecerá eternamente. Palavra do Senhor. Cumprimento os vereadores, vereadoras, funcionários da casa e demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determina a secretária Veridiana que faça a leitura da ata. Ata da 1044ª sessão ordinária, realizada em 20 de outubro de 2020. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça a constar, quem for contrário se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determina a secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta ao pedido de providência número 118 de 2020 do vereador Valdeci de Vargas. E tem mais uma correspondência aqui, senhor presidente. Grupo O Diário, Eleições Municipais de 2020, Estância Velha, Rio Grande do Sul. Debate entre candidatos. Excelentíssimo senhor Euclides Tizian, presidente da Câmara de Vereadores de Estância Velha. Assunto: uso do plenário da Câmara de Vereadores. Ao cumprimentá-lo cordialmente, através do presente ofício, solicito a cedência do plenário da Câmara de Vereadores para a realização de um debate entre os candidatos a prefeito de Estância Velha. O encontro está previsto para acontecer dia 6 de novembro, a partir das 19h30, com encerramento previsto para acontecer por volta das 22 horas. Ainda solicito a autorização para ocupar o plenário da Câmara de Vereadores dia 30 de outubro, a partir das 10 horas, com previsão de término às 11 horas, para realizar reunião com os coordenadores das campanhas dos candidatos, a fim de definir os detalhes do debate previsto para o dia 6 de novembro. Sendo que tinha para o momento, reitero votos de estima e apreço. Atenciosamente, Raul Petri, diretor do Grupo O Diário. Seriam essas, senhor presidente. Essa cedência serão agora sexta-feira, dia 30, é por 1 hora para eles fazerem uma reunião só com os coordenadores da campanha, para agilizar e falar sobre
que vai ser debatido dia 6. Dia 6, então, vai ser das 9 até as 22. Então, está cedida com o regulamento que nós temos para que, eu já falei com eles, que não pode, mas vai só vir o candidato, o vice e mais 2 assessores. Então, vai dar, tranquilamente, vai ficar dentro da nossa lei que temos. Vamos para a ordem do dia. Solicito que a secretária faça a leitura dos pedidos de providências. Pedido de providência número 124, 125, 127, 128, 129, 130 e 131 de 2020, autor vereadora Veridiana Monteiro. Pedido de providência número 126 de 2020, autor vereador Diego Francisco. Pedido de providência número 132 de 2020, autor vereador Carlos Boni. Seriam estes. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos novos. Projeto de Lei 49 de 2020 do Legislativo Municipal, autor vereador Euclides Tizian, que altera a denominação de rua e dá outras providências. Projeto de Lei 50 de 2020 do Executivo Municipal, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 128,25 e dá outras providências. É 128 mesmo reais? Tá. Seriam estes, senhor presidente. Baixe os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Euclides Tizian, Diego Francisco. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores da mesa, colegas vereadores, funcionários desta casa e a todos que nos assistem através das redes sociais. Hoje a minha fala vai ser bem breve, senhor presidente. Uma situação bem, assim, no começo foi constrangedora, foi preocupante. O que aconteceu? Dia 21/10 de 2020 foi protocolado um pedido para fazer um pedágio. Foi protocolado na prefeitura autorização para fazer um pedágio para o Enzo, aquela criança que foi diagnosticada com AME, atrofia muscular espinhal, e num primeiro momento, no final de semana, no começo da semana, a prefeitura deu um retorno e negou o pedágio para essa criança. Então eu acho que faltou empatia, né? Faltou o amor ao próximo, faltou se colocar no lugar daquela pessoa, daquela família que está acreditando num sonho, numa luta, e buscando a cura, então, para esse anjinho. Aí depois, como muitas vezes no município de Estância Velha, após ir para a rede social, estava tomando uma proporção maior, então a pessoa responsável por liberar ou não este pedágio marcou uma reunião com os organizadores, após negar e após mandar isso por escrito como resposta no protocolo, marcou uma reunião e liberou então para acontecer o pedágio para o Enzo. Eu acho que foi uma decisão, num primeiro momento, errada, mas no segundo momento muito sensato. Vale sim a gente ressaltar que é um anjinho, uma criança, que está na busca para o medicamento, e o município alegou que no período de eleição, enfim, ou no período do mês de novembro, não iria autorizar a pedágio nenhum, evento nenhum. Isso é uma pena, né, enquanto que a gente vê no mesmo tempo acontecendo, na cidade inclusive, campanhas eleitorais, mas quando é para um fim tão nobre, o Poder Executivo, trancou, não quis liberar. Mas, e ainda em tempo, volto a dizer, após ir para as redes sociais esse assunto, acabou voltando atrás e liberando, não fazendo mais nada do que a vontade do povo. Então, por hoje era isso.
Agradeço, né, a todos que nos assistem em casa. Desejo uma boa semana a todos. Um abraço. Obrigado. Vereadora Márcia Ribeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas servidores da casa, Daniel Ribeiro, presidente do Partido dos Trabalhadores, que se faz presente, e todos que nos assistem pela internet, uma boa noite. Eu quero iniciar minha fala, senhor presidente, cumprimentando os servidores públicos, que amanhã, dia 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor Público. Há poucos dias atrás já fiz a minha fala, né, e a minha defesa aqui nesta casa pela manutenção e pelo trabalho realizado pelos servidores públicos. Então quero parabenizar na noite de hoje todos e todas os servidores públicos, em especial os servidores públicos do nosso município, que são eles que fazem com que o nosso município avance, são eles que estão nos seus setores trabalhando para que as coisas aconteçam nesse município. Então, meus parabéns a todos os servidores públicos do município de Estância Velha, em especial. Também, senhor presidente, tenho aqui comigo a resposta do Poder Executivo sobre o pedido de informação realizado pela Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória sobre a contratação de 10 agentes de vigilância em saúde. É um pouco difícil, né, de nós darmos sequência à sessão desta casa com as pessoas do lado de fora fazendo seus bandeiraços, né? É uma questão democrática, sim, né? Estamos num período eleitoral, mas penso que também há um pouco de falta de respeito, porque nós estamos aqui em reunião, né, numa sessão desta casa na noite de hoje, discutindo temas muito importantes que dizem respeito à nossa cidade, ao nosso município, e temos um pouco de dificuldade de comunicação, em função do barulho que está sendo feito lá fora. Bandeiraço é importante, mas gostaria que se mantesse um pouco mais o silêncio do lado de fora para que consigamos continuar o nosso trabalho dentro desta casa. Então, tenho aqui a resposta, uma cópia. Ontem, então, recebemos, né, vereador Django, que é o presidente da comissão especial, recebemos a resposta, são várias folhas aqui, né, de acordo com o nosso pedido. Então, nós estamos analisando esta documentação na comissão especial e posteriormente estaremos trazendo aqui as respostas para a nossa comunidade em relação à contratação destes 10 agentes de vigilância em saúde, como estão usando o nome, mas nós sabemos que é para trabalhar como agentes de endemias, né, no combate à dengue. Também, senhor presidente, quero aproveitar para falar um pouquinho sobre a lei orçamentária anual, que também entrou nesta casa, né, e que ontem passou pela Comissão de Constituição e Justiça, onde foi avaliada a constitucionalidade, a legalidade do projeto, e passou, então, para a avaliação do mérito na Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória. Então, a tarde de ontem foi muito produtiva, quero inclusive agradecer aqui o jurídico da casa, o doutor Felipe, pois durante a tarde conseguimos avaliar, né, a lei orçamentária anual que está entrando nesta casa para o ano seguinte, para 2021, com os gastos e receitas da lei orçamentária de 2020, né, que foi analisada então por esta casa no ano passado. Temos já essas informações, esses dados, né, vereador Django? E agora nós estamos analisando, né, ela continua então, a lei orçamentária, ela continua nesta casa, na comissão especial,
para análise e avaliação. Então, a LOA, todos os anos ela é elaborada pelo Poder Executivo, que vai estabelecer as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. E aí, sim, discutidas e votadas por esta casa. Inclusive, já ontem, né, num consenso dos membros, dos integrantes da comissão especial, já foi feita a primeira emenda. Solicito meu espaço de liderança, presidente. Concedido. Já foi feita a primeira emenda, onde no artigo 2º, o inciso 5º, diz o seguinte: abrir durante o exercício crédito suplementar até o limite de 8% da despesa total autorizada. Né? O que quer dizer isso? Que o município ele vai ter autonomia para alterar a destinação dos recursos sem autorização da Câmara de Vereadores. Então, isso vai permitir que o Poder Executivo vai ter mais mobilidade na gestão destes recursos, deste percentual. Então, nós discutimos essa questão ontem na comissão especial, e por consenso, então, dos vereadores, né, discutiu-se a possibilidade de ampliar este percentual, talvez até para 15%, mas também pensamos, vereadora Veri, de que é importante, né, que não se amplie esse valor para 15%, como uma forma também de valorizar essa casa. O trabalho e o papel destes vereadores que estão aqui para fiscalizar a destinação de todos os recursos, né, do Poder Executivo. Então, nós chegamos a um consenso e está sendo feita essa emenda para ampliar este percentual de 8% para 11%. Né? Então, foi feita a emenda ontem e provavelmente na próxima semana vai estar aqui, né, para votação deste valor. Além disso, também estamos estudando a lei orçamentária para ver a necessidade também e a possibilidade de fazer outras emendas, como já fizemos, né, em anos anteriores. Penso também, né, vereador, que eu acho que essa legislatura aqui foi a legislatura que mais fez emendas em leis orçamentárias do município nesses últimos 4 anos. Quero aproveitar também rapidamente o tempo que me resta para falar um pouquinho sobre a questão das despesas com saúde, de acordo com o que está orçado, de acordo com a dotação orçamentária aprovada no ano passado por essa Casa Legislativa. Eu já tenho trazido aqui várias vezes, fazem poucos tempos que eu trouxe aqui a comparação de gastos, né, que nós já tivemos na área da saúde neste mandato, né, desse executivo. E aí tem mais uma questão que chama atenção em relação à lei orçamentária que está nessa casa aqui sendo avaliada e discutida, presidente Gringo. Por exemplo, nós gastamos na área da saúde, este ano 2020, até o mês de setembro, foram 26.245.379 reais. Se nós pegarmos este valor gasto até o mês de setembro, de janeiro a setembro, e nós dividirmos por 9 meses, né, e multiplicarmos esse valor mensal por 12, nós vamos ter um gasto este ano em saúde de R$ 34.993.000 reais, né? E aí eu vou trazer quanto que nós gastamos ano a ano a partir de 2017, a partir do primeiro ano deste mandato no Poder Executivo. 2017, 37 milhões. Nós estamos em 2020. 37 milhões. 2018, 42 milhões e uns quebrados. Aí, 2019, vereador Diego, nós voltamos para 36 milhões. E 2020, pelo que foi gasto até setembro agora, então vai dar um total de 34 milhões. A dotação orçamentária para 2020 foi de 47 milhões. E vamos gastar 34. Então, isso dá 12 milhões a mais. E nós vamos gastar, assim, a dotação orçamentária a mais. Né? A previsão.
Para 2021, conforme consta na Lei Orçamentária Anual, a previsão da dotação orçamentária é 41 milhões. Então vai dar quantos milhões a mais do que vai ser gasto esse ano? 34 para 41. E aí eu deixo a pergunta, colegas vereadores e presidente, de que forma que está sendo feito esta análise dentro do Poder Executivo? Isso causa estranheza, porque nós iniciamos 2017 com gasto de 37 milhões, foi para 42 milhões, aí baixa para 36, agora provavelmente vai chegar a 34, e aí de novo um orçamento de 41 milhões. E isto, eu só estou concluindo, senhor presidente, só estou concluindo. Isso que este ano nós estamos vivendo uma pandemia. E aí nós vamos gastar menos do que os anos anteriores? Né? Então tem uma conta aqui que não fecha. Alguma coisa não está bem contada. Então deixo esses dados aqui e eu acho, vereador Django, como presidente da comissão, que nós precisamos nos debruçar mais ainda sobre estas informações. Muito obrigada e uma boa noite a todas e todos. Obrigado, vereador. Vereadora Veridiana Monteiro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Márcia, demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais, os funcionários aqui da Câmara de Vereadores, uma boa noite a todos. Gostaria só de complementar aqui a fala da vereadora Márcia em relação à lei orçamentária. E eu não pude me fazer presente nessa segunda-feira, mas me farei na próxima. Na próxima é feriado, né? Então vai ser na outra, a gente vai continuar. Se a máscara incomoda, acho que para falar pode tirar. Tá. Não, mas por enquanto está tranquilo. Obrigada. Para a gente poder se detalhar mais, principalmente em relação às questões da Secretaria de Saúde, até porque nós estamos prestes a ter uma inauguração que já era para ter sido feita, que é da Unidade de Saúde do Lago Azul. Eu acredito que muito breve vai se fazer, né? Ainda espero que ainda neste mandato, mas até onde eu saiba, a ideia da gestão é deslocar a equipe de saúde que está atuando hoje no Bela Vista para poder fazer uma reforma da estrutura física da unidade de saúde do Bela Vista, ou se vê um planejamento para uma futura unidade de saúde. Então, eu gostaria até, inclusive, de pedir o apoio e ver com os demais colegas vereadores que a gente pudesse fazer uma emenda para destinar ou para reforma ou para a construção de uma nova, já deixar previsto isso, porque isso está dentro do planejamento da Secretaria de Saúde e eu não sei se isso está dentro da previsão orçamentária, mas que a gente já pudesse deixar encaminhado algo nesse sentido. Porque é uma luta de anos, a gente foi reformado o telhado, mas a estrutura física em si, ou precisa ser feita toda uma reforma na unidade atual, ou se prevê a construção de uma outra reforma. Então, que a gente pensasse em alguma forma de deixar isso meio previsto na lei orçamentária do município. Outra questão que eu gostaria de trazer aqui hoje é a respeito da epidemia de dengue, né? A gente sabe que o verão está chegando e os casos de dengue vão aumentar no nosso município. O município contratou, foram 10 ou 10 profissionais para atuar, né, como agentes de dengue no município, só que não adianta o município investir em contratação de mais pessoas se o município não atuar em outras ações com outras secretarias. Se não houver uma comunicação entre a Secretaria de Saúde, entre a Secretaria de Obras e entre a Vigilância Sanitária. Nós temos pontos do município que precisam ser vistos pela Secretaria de Obras, como, por exemplo,
Nós temos um ponto crônico, que é no bairro Campo Grande. Deixa eu só localizar aqui o local, que é na Rua Nova Petrópolis, tá? Especificamente em frente à casa número 49, onde nós temos uma boca de lobo, que está quebrada, aberta, e tem acúmulo de água. E eu já atuei em conjunto com os agentes de saúde do município, fazendo esse trabalho de dengue em loco. Eu participei disso, visitando as casas, e a gente já encontrou larvas em canos quebrados, em cano de tanque quebrado, foco de larva, água, que muitas vezes as pessoas não lavam os potes de água para cachorro, e ali a gente já encontrou larva. E eu sei que já foi encontrado larva em ralos, e também esses locais, tipo Boca de Lobo, ali tem muito mosquito. Sai muito mosquito, os moradores têm cobrado isso, falaram que é um problema crônico ali do local, que não foi resolvido de anos. Então, não adianta o município estar investindo recurso, por um lado, em agentes de endemia, buscando focos de mosquito da dengue, se esses focos não são combatidos. O que precisa ser combatido são os focos de mosquito. E esse local ali na Rua Nova Petrópolis é um dos focos de mosquito da dengue. Então, nós temos que atuar mais efetivamente nesse sentido de integração entre as ações das secretarias. Então, eu peço à Secretaria de Obras, já encaminhei um pedido de providência, que dê atenção especial a esse pedido ali da Rua Nova Petrópolis, porque é um foco, sim, solicito meu espaço de liderança só para concluir. Concedido. Que é um foco, sim, de mosquito da dengue. E como eu vejo que se o município está empenhado, né, em combater esses focos, não só na contratação de pessoal, mas em ações verdadeiramente efetivas. Gostaria de fazer o uso da palavra, vereadora. Obrigada, vereadora Veridiana. Só para complementar, né, que um dos principais princípios do SUS é a intersetorialidade. Então, isso já deveria acontecer de uma forma automática, né, dentro do Poder Executivo, estas ações entre as secretarias. Então, a gente percebe que não se leva, né, e não se respeita, não se leva em consideração e não se respeita o princípio da intersetorialidade da nossa Constituição Federal. Obrigada, vereadora. E isso é uma busca e um pedido de todas as equipes de saúde, de todas as estratégias de saúde da família, é uma cobrança que a gente faz há longos anos, de outras administrações já também. Então, eu solicito atenção especial para esse caso, dada a preocupação frente às condições sanitárias de saúde da nossa cidade. Eu tenho certeza que a Secretaria de Obras vai dar uma atenção especial para isso. Já encaminhamos o pedido de providência. Até solicito às pessoas aqui que representam o governo, se puderem interferir, né, junto a essa situação, para que a gente possa ter não só esse, mas todos os problemas resolvidos de uma forma mais tranquila. E se houver comunicação e o respeito entre a comunicação dos funcionários da Secretaria de Saúde e a Secretaria de Obras e os outros setores, se houver intersetorialidade, que deve existir, a gente não vai estar mais precisando falar aqui nessa tribuna desses problemas. Então, seria... por essa noite seria isso. Meu muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Boni. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas da mesa, aos colegas vereadores, aos colegas da casa e ao Daniel, que está aqui presente, também às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Primeiramente, queria falar sobre, a princípio, 3 assuntos, senhor presidente. Um dos assuntos é que todas as estradas de chão que existem dentro do município são do município, inclusive as estradas de chão dentro da Cooperlaga. A gente já entrou em contato, entendemos o período eleitoral, entendemos que tem alguns assuntos que não devemos estar abordando e tudo mais, mas também entendemos que não é porque nos apresentamos
para esta campanha, e somos moradores de lá, que não merecemos o digno respeito e o tratamento, né? Então as pessoas lá não estão conseguindo ir trabalhar, não estão conseguindo acessar suas casas, simplesmente porque não é dada uma atenção. A gente vem aí há meses pedindo que se dê uma atenção lá, as pessoas de lá entrando em contato, e elas merecem ser tratadas com dignidade. Não precisamos ter afrontas partidárias ou políticas e destratar o povo no merecimento que ele tem, simplesmente por estarmos em lados opostos, com entendimentos diferentes durante uma campanha, né? Isso é uma situação. A outra situação, hoje estive visitando, entre tantas empresas que a gente visita, hoje estive visitando uma empresa também para ver a situação, e na verdade são duas empresas, né? Uma empresa tem um sócio, na outra, mas enfim, são duas empresas da mesma sociedade. Uma delas deixou de trabalhou, teve uma receita líquida no mês passado de R$1.300.000. E a outra, que está lá no Distrito Industrial. E a outra, que está aqui no bairro das Quintas, teve uma receita de 600 e poucos mil reais. Somando as duas, R$2 milhões. A previsão para este mês, somente a que está no Distrito Industrial, é passar dos R$2 milhões de giro dentro da empresa. Imagino que deixa de dinheiro para o município, de receita para o município. Eles estavam com uma situação lá de iluminação, 2 ou 3 postes de iluminação, justamente ali em direção a Portão, né, ali perto do assentamento, ali, enfim. Agora tu pensa bem, uma empresa que deixa em um único mês, que gira R$2 milhões no município, tem que estar implorando para se colocar 2 lâmpadas. Eu não consigo entender qual é a conta que fazem, né? Não consigo, sinceramente, me custa entender essa situação. E depois, para terminar a cereja do bolo, nós sabemos muito bem a questão da educação, que agora há pouco tempo foi emitido um decreto que pode ser feita a retomada. Eu, particularmente, eu não entendo, né? Me custa entender que aqui dentro nós tenhamos definido uma retomada parcial, porque uma criança que pode ficar 3 horas em contato com os amiguinhos dentro da escola, ela pode ficar 8. Então não tem por que deixar 3 horas e depois os pais têm que vir buscar, aí sai do trabalho, volta do trabalho, sai do trabalho, volta do trabalho, perde o trabalho, não tem mais trabalho, né? Então, se uma criança pode ficar 3 horas ali com distanciamento, se a questão da quantidade de crianças é a metade, então seria 50%. Se em vez de ter 200, a escola pode ter 100, principalmente as particulares, podem ter 100. Por que não pode ficar o dia todo? Aonde está o empecilho de ficar o dia todo? Depois que a criança foi para lá, se tinha alguma coisa, ela já se contaminou. Se não tinha, bueno. É os pais que tomam essa decisão. E mesmo a gente sabendo que mais de 80% dos pais, em geral, não querem colocar as crianças nesse momento na escola, é livre-arbítrio do pai e da mãe e da escola, desde que apresente todas as medidas exigidas pelo governo estadual, desde que apresente tudo isso, é de comum acordo deles conseguir dar sequência nisso ou não. Eu entendo sinceramente, senhor presidente, e aos colegas vereadores que estão aqui e as pessoas que nos assistem, eu entendo que o poder público, por vezes, ele atrapalha o andamento das coisas. A empresa querendo trabalhar, os pais querendo trabalhar, a criança precisando do estudo e o poder público atrapalhando, né? E usando, claro, um sem fim de desculpas, e tudo é culpa da pandemia. Acredito que hoje vivemos mais uma pandemia mental do que realmente da saúde. Entendemos da gravidade do fato, não é à toa que pessoas morrem, entendemos isso tudo, mas acredito que no decorrer de todos esses meses que já estamos lidando com essa situação, tenhamos aprendido pelo menos o mínimo para conseguir superar isso aí, pouco a pouco, e é claro, gradativamente, conseguirmos voltar ao mais normal possível. Então fica aí as 3 situações. Solicito meus parceiranças, senhor presidente. A situação de que lá dentro da Cooperlaga também tem gente normal, como qualquer outro bairro, que precisa de uma atenção do poder público, até porque aquelas ruas são do município, porque enquanto eram do pessoal de lá, elas eram bem cuidadas, e agora merecem o mesmo tratamento. A situação do mínimo bom trato com as empresas, porque do contrário, a empresa gerando receita e não podendo desfrutar do mínimo da prefeitura. E essa questão do livre-arbítrio dentro e respeitando a normativa estadual. Obrigado a todos, uma ótima semana.
Obrigado. Vereador Otário Silva. Boa tarde, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadora Márcia, funcionários, doutor Felipe, Daniel, obrigado pela presença. Escutando a fala, Márcia, tua, eu concordo com é uma coisa, é um setor que tu entende bastante, né, de gastos e tal. Mas eu acho que, olhando por cima o orçamento, realmente tem itens ali que são pior do que a saúde, quase, que nós vamos ter que muito bem analisar. Tá? Outro assunto que me deparei semana passada é referente a uma área verde que existe no bairro Rincão dos Ilhéus, na rua João Lourenço, perto da casa da Márcia ali, né, Márcia? E está sendo aterrada uma área verde para a construção de uma praça. Não sei se pode ou não pode, não sei se a lei mudou, mas parece que não. Primeiro que estão aterrando a beira do arroio, e hoje a lei permite 15 metros, tem que deixar o recuo de 15 metros. Todos vocês podem ir lá olhar, não é mentira do que eu estou falando, eu não vim aqui para botar pilha em ninguém, né? Mas a pessoa que doou aquela área me chamou, foi doada área verde. Pelo conhecimento que eu tenho, deve ser de área verde, não é institucional. A não ser que mudou a lei. É, vereador. Área verde é para praça, é para área verde é para praça. Mas não na beira do arroio. Deixou dos 15 metros. É, pode ser. Então, gente, vale a pena ir lá olhar, vamos ter que discutir. Eu peço que Mas nós temos que olhar o projeto, né? Hein? Temos que olhar o projeto, tem um projeto ali já definido. Eu até ia pedir o senhor, como líder da bancada do Executivo, que chegue lá, olhe o projeto e depois passa para mim para ver a situação que encontramos ali. Me dá uma Fala. parte? Obrigado, vereador. Django. Primeiro, vereador, acho que o senhor tem que fazer um pedido de informação, né, para ver se vocês têm um laudo do meio ambiente e até se tem um laudo porque não é só o meio ambiente, né? Tem que ter um laudo do Estado também, se pode ou não pode, né? Porque, a princípio, em área verde pode sim ser feita a praça, desde que esteja assim a liberação legal, né? Sim. Pode ter aterro. Só não pode né? aterrar se não tiver uma contenção desta terra, que ela vai ter contato com o arroio, com o córrego. Tá? Tem que ter, então, ou seja, se eu vou levantar mais que o nível que está hoje o arroio, eu tenho que levantar uma taipa, ou seja, levantar um muro. Isso. Pelo que eu vi, lá está tudo errado. Mas isso aí a gente vê, o Sérgio vê para nós lá, tá, Sérgio? Eu não quis fazer um pedido de providência, alguma coisa, e de repente demora um pouco mais. Então o senhor pode ver a solução lá, depois passa para mim. E se eu tiver que reconhecer o meu erro, eu fico agradecido pelo senhor me dar essa resposta. Não é questão de um erro, é uma dúvida. Não, uma dúvida. Uma dúvida. Isso. Vamos solucionar. Outra situação que eu encontrei também é aquela praça que está sendo construída lá do necrotério. Fui lá sexta-feira, falei com o chefe de obras lá que está organizando ali o pessoal. Primeiro porque eu não sei se é o local adequado ao lado do necrotério. Alguma coisa vamos ter que tirar, ou a praça ou o necrotério. Né? Imagino vocês, é bem encostado. Vai dar barulho, o pessoal está lá velando uma pessoa e o barulho na praça. O pior dos problemas que eu encontrei lá, que no projeto não tem banheiro. Pode levar, pode ver o projeto lá, não tem banheiro naquela praça. Eu não sei se vai ser construído após, mas eu acho que tem que constar dentro do projeto já.
porque até fica mais fácil uma questão de custo, eu acho. Né? Então é mais um pedido que eu faço ao senhor, se o senhor puder dar uma olhada lá, me faça o favor e passa isso para mim, tá bom, Sérgio? Acho que a princípio seria isso aí. Muito obrigado a todos e um bom retorno a todos. Boa noite. Obrigado, vereador. João de Godoy. Valdecir Vargas. Cumprimento o presidente da casa, vereador Leoclides, em nome dele, cumprimento os demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadora Márcia, doutor Felipe, demais funcionários da casa, Daniel, presidente. Primeiro que eu gostaria de dizer e agradecer também a Márcia, porque foi muito bem na colocação sobre a LOA. Além de nós ter trabalhado e termos sempre fazendo emenda e buscando o melhor para o nosso município, nós tivemos também, em 2018, travado nesta casa aqui, ou 2018, 2019, eu acho que é uma parte, a reforma do nosso regimento interno, né? Então foi feito ali, eu lembro muito bem, e gosto de ser um cara que enxergo aquele vereador que se dedica. Ontem eu fiz aqui um elogio nesta casa também, os vereadores que estão direto, né, ajudando e auxiliando. Os demais que não fazem parte da comissão não têm a obrigação de estar. Acredito que o dever sim, mas a obrigação não. Se não faz parte, não é obrigado a estar nas comissões, se inteirando das demandas que vêm para essa casa. Mas agradeço aí hoje, eu lembro muito bem que na época a vereadora Márcia sempre encabeçando ali também, o Carlos Boni foi um cara que acompanhou do começo ao fim, né, a reforma, o vereador Diego também, eu sempre que pude também, não tive 100%, né, porque até não era o titular, mas sempre que pude tive presente, né, então a maioria das vezes eu tive junto, doutor Felipe então incansado sempre, que teve a participação dos demais também, assim como o Vere, que eu vi, Sérgio, João de Godoy, Saci, poucas vezes, mas eu vi que acompanhava de uma forma ou de outra. E é isso que é importante, né? O trabalho nesta casa. E também eu acho que valorizam muito o trabalho daqueles vereadores que estão na ponta, porque confiam em nós. Sabem que a gente está aqui buscando para todos o correto e o certo. Então eu agradeço àqueles que estão sempre na ponta aqui, trabalhando e lutando, e junto àqueles que também, quando podem, estão, e confiando em nós, porque sempre que veio as emendas para essa sessão, para o plenário, foi aprovado por unanimidade. Então, portanto, agradeço a todos de uma forma geral. Sobre a LOA, a Márcia também já colocou bastante, mas mais é para complementar, até porque eu estava com o meu microfone com problema antes. A LOA, a gente fez a emenda, então, conforme faz tempo que a gente vem conversando sobre isso, para deixar... Até porque tem várias pastas ali, secretarias, que a gente não entende os valores. Né? Numas a gente vê que poderia ter mais valores, ou melhor, dividido, colocado ela um pouco mais taxativo, mais exatos os valores. Né? Então a gente fez uma emenda da comissão, foi unânime a decisão. Vamos fazer uma emenda da comissão, e vai vir também a votação desta casa, presidente, de 8% para 11% para gabinete, para o prefeito, tá? Independente, né, nós sabemos que temos um pleito, né, chegando, independente de quem assuma, nós entendemos isso, que seja importante a gente fazer isso antes, né, para que tenha um consenso de todos os colegas vereadores, porque eu estou nesta casa representando a comunidade. Sei que todos estão da mesma forma, mas eu espero que após pleito não se mude essas atitudes, mas sabemos que pode isso acontecer. Portanto, a gente está tentando fazer com que todos entendam desta forma. O projeto vai ficar na comissão especial por mais uma semana, né, doutor Felipe? Se havendo necessidade, se faz uma reunião extra da comissão especial. Se falamos isso também, falamos isso ontem, até porque segunda-feira é feriado e não vai haver
uma comissão especial na SCJ como praxe. Havendo necessidade, tem mais um projeto também na casa, se faz então na terça-feira, antes da sessão. Tá? Mas esta LOA vai continuar então por mais uma semana. Dito isso, amanhã também quero cumprimentar todos os funcionários públicos, bem lembrado pela colega Márcia, já tinha também tomado nota, e dizer que da importância de todos, mas venho aqui nessa noite também por motivo pessoal, cumprimentar a todos que estão no setor público, que façam um trabalho que a gente sabe que tem. Solicito meu espaço, presidente. Procedido. Todos têm a sua função, têm sua carga horária, têm seus compromissos, alguns cumprem rigorosamente, outros nem tanto, mas todos têm seu devido reconhecimento e a gente deve fazer isso. Deixo aqui, em especial, para o dia do servidor, então, de amanhã, dia 28 de outubro, um pedido a todo servidor público do nosso município, um pedido especial, colega vereadora Márcia, de oração, né? Que nós tenhamos no mínimo 1 minuto, e assim eu estendo aos demais colegas vereadores, de cada um que tira, né, eleva teu pensamento, teu coração, pensa o possível e faça uma oração pedindo uma melhora à saúde de um grande amigo meu, né, um pai de família, um guerreiro, um cara que usou, presidente Gringo, todos aqui conhecem, usou e muito bem, funcionário público, é um rapaz que trabalhou dia e noite quando preciso, digo dia e noite porque nunca se pesou de madrugada adentro quando eu cuidei das obras do Rincão. Estou falando do Delmar Barbosa, ele está numa situação crítica, né, na UTI do Hospital Geral de Novo Hamburgo. Infelizmente, a notícia que a gente teve hoje não é legal, não está nada bem, então eu peço aqui encarecidamente a todos que podem, que façam o máximo, pede uma oração, faça uma oração do seu modo, da sua crença, seja ela qual for. O Tatu é um rapaz, eu respeito a todos os funcionários, mas eu digo isso e quem conhece ele sabe do que eu estou falando, o pessoal que mais conviveu no Rincão sabe disso. Um cara que jamais deixou de entrar numa boca de lobo, num valo, seja no qual lugar fosse, por temer um problema de saúde todo. Hoje ele está com essa praga desse Covid e, infelizmente, tá levando praticamente o meu amigo e é um guerreiro que ajudou Estância Vera, principalmente o bairro Rincão, deve muito a este cara. Então, fica aqui meu pedido que Deus tenha compaixão e dê saúde, dê força. E eu acredito muito que até os últimos segundos de vida ele vai lutar, ele é um guerreiro, sempre foi um guerreiro. E eu tenho fé em Deus que ele vai sair dessa ainda. Assim eu espero. Bem, obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Sérgio Werner. Boa noite, senhor presidente, a mesa, meus colegas de trabalho. Como o Django falou ali, é triste o que está acontecendo com um colega lá do Rincão, né? Nós convivemos muito com ele. Quero que a família dele também tenha força. E hoje de manhã nós recebemos essa notícia trágica, né? Que ele também tenha força, né? E a gente sente muito porque a gente convive com eles lá do Rincão ali. E é o cara que sabe tudo do Rincão, né, Django? Tu sabe disso, né? É onde perguntar, é ele que sabe, né? A família dele aí, tem força pra eles aí que ele não vai sair dessa. Vamos ter essa oportunidade de rezar por ele, né? E ele conseguir voltar ainda. Enquanto não terminar o suspiro, tá aí, né? Pode falar, Django. Sérgio, obrigado. É só para deixar registrado também que eu acabei me passando e não... Infelizmente, Sérgio, a situação do Delmar poderia não estar tão grave ou poderia ser evitada se nós tivéssemos
agilidade. Eu sempre digo assim, nós temos um centro de Covid, temos ali especial aquele dinheiro investido para isto, Sérgio. Eu acredito. Chegar a um ponto, Sérgio, né, de ter que ir na casa de uma prefeita de madrugada, pedir pelo amor de Deus, está morrendo, né? Por favor, é só isso que eu quero dizer. Pelo amor de Deus, cara. Eu senti isso É um na cara carne. que está morrendo, falta de atenção, falta de ter humanidade e agilidade dentro do hospital. Não. Só isso, meu registro. Indignado. Não, eu estava lá, tá? Não entrar nesse detalhe, né? Triste, né? Queria dizer pro Saci sobre a praça, aquela ali, ela é muito importante para nós, não é uma praça, vai ser um parque, né? Então já estava liberado pela Caixa Federal, né? Não chegaram a assinar os contratos ainda, agora no final. Mas acredito que esteja tudo bem, mas é uma dúvida que a gente tem, vamos tirar, né? Vamos tentar descobrir ali. Vereador Sérgio, me permite uma parte? Com certeza. Obrigada. Já que o senhor trouxe o tema de novo sobre a construção do Parque de Lazer no Rincão, outra coisa que nos chama atenção, né? E eu, inclusive, estava marcando uma audiência direta com a prefeita para conversar sobre isso. E em frente à unidade de saúde, então na rua lateral do posto Tá falando da outra? Desculpa. Eu estava falando daquela lá atrás, lá no... Eu pensei que o senhor estivesse falando Mas dessa pode que está falar sendo dessa. construída, que não está sendo feitos os banheiros. Não, pode falar dessa. Tá. Eu também estou na dúvida, eu também vou... Nós Isso. vamos chegar nesse ponto também, Mas assim, né, tá? acho que outra coisa que precisa levar, né, para nossa prefeita é de que foi feito o asfalto e o passeio com pavés somente de um lado da praça. Do outro lado da praça mantiveram aquela calçada feia Na frente do posto? na praça, onde está sendo construída a praça. Sim. Então, o passeio novo foi feito apenas numa lateral da praça, que está sendo construída, em frente à unidade de saúde do Rincão 2. sim. Uma calçada bonita, um passeio bonito com pavés. Do outro lado, onde passa Adriano de Quadros Bittencourt, Terminou. ali vai ficar aquela... Desculpa, Germano Loic, ali vai Loic. ficar aquela calçada com Terminou. aquelas pedras. Terminou o prazo. É assim, Márcia, é que o projeto para aquele asfalto da Avenida dos Açores ali já veio com o pavés colocado, já veio dentro do projeto. Então, lá do outro lado tem que ser feito por conta da prefeitura ou vir um outro Não. projeto. Mas eu né? acho que uma coisa Não pode. bonita, Que até né? dá pra fazer. Não pode fazer. Daí isso é uma questão da administração depois, né? Mas não é... Podemos até solicitar, né? Fazer indicação via câmera, né? Voltando ao assunto daquela lá, pode deixar a minha vontade que aquilo lá fique pronto o mais rápido possível, né? Eu acredito que ano que vem o próximo prefeito vai ter poderes de fazer aquilo lá, porque agora já está terminando o ano, né? Não sei quem vai ser o prefeito, né? Mas estamos aí para... Ou a prefeita, né? Tem 2 mulheres, né? E 3 homens, né? Ou 4 homens. É bastante gente. Mas isso aí, cara. Isso é uma boa noite e uma boa estadia para todo mundo para casa, tá? Obrigado, vereador. De encerrar, eu só queria também parabenizar o Dia do Médico, o dia 18 de outubro, o Dia do Médico, que é o nosso guarda para que nós possamos ter uma boa saúde. E o dia 28 do funcionário público também. Queria também dar os parabéns e que o funcionário público que trabalha para a comunidade. E também esse rapaz, o Cascudo, Tatu, Cascudo, Tatu, Tatu, tem o casco também, né? O Tatu é um cara que é o melhor funcionário público que já existiu. E o cara entra em qualquer lugar, coloca, faz tudo. Então é uma pena que esse cara, são 4 que ganharam, que tiveram filhos, né? Mais 2. E esse um tá na UTI já há tempo, tá incubado e tá difícil a situação Ele dele. entre a vida e a morte mesmo, presidente. Tá entre a vida e a morte mesmo, tá difícil. Obrigado a todos.
Terminado a ordem. Palavra livre. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 3/11/2020, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos. Vão em paz e bom fim de semana.